noite, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira de podcast e videocast com Bítia Morales. Eu quero agradecer a você que toda quarta-feira está aí juntinho conosco. E hoje eu tenho a honra de receber ele, Rodrigo Alex, que atualmente está mestrando em teologia. Ele é gestor em tratamento para pessoas que sofrem por um uso abusivo de substâncias químicas. Ele é terapeuta comportamental. Consegui falar, olha só. É conselheiro em dependência química e ele também é o autor desse livro que está aqui nas minhas mãos. Drogas não é o seu problema enquanto o problema não é seu. Rodrigo Alex, muito boa noite. Seja bem-vindo. Saudações, buenas noites, minha nobre, querida e digníssima amiga, doutora Bítia Morales. Que prazer, que honra, que privilégio imensurável aí poder participar desse podcast, um bate-papo aí sobre saúde mental e social. E eu quero agradecer a você por esse tão honroso e carinhoso convite. Tenho certeza que vai ser uma noite muito produtiva. Que top! Eu que agradeço você por aceitar o meu humilde convite. E eu já inicio falando, Rodrigo Alex, você nasceu aonde? Eu nasci na cidade de Ribeirão Pires. Onde você mora até hoje? Não no mesmo bairro, mas na mesma cidade. Mora em Ribeirão. Moro em Uau, Ribeirão. que top. Rodrigo, você não nasceu em berço evangélico. Você tem um testemunho lindo, né? Eu conheço o Rodrigo há alguns anos, eu sei muito bem do testemunho, do que Deus fez na vida do Rodrigo. E tudo isso, o que ele passou na vida dele, foi o que alimentou você chegar até onde você está hoje. É isso mesmo? Com certeza, as experiências pessoais, o testemunho, a trajetória foi o que mais me impulsionou a se apaixonar e abraçar essa causa que eu trabalho até hoje. Porque você sentiu na pele o que muitas pessoas vivenciam hoje, é isso? Com certeza, eu sou fruto dessa trajetória de reparo, recuperação, estabilidade, então eu penso que é um motivo de gratidão, olhar no retrovisor e tentar de alguma forma reparar algumas pessoas como um dia alguém me reparou também, né? Que hoje em dia é muito difícil alguém na sociedade olhar para essas pessoas. Você acha isso? Verdade. A maioria da categoria que sofre do uso abusivo de bebida ou droga se torna o grupo invisível, né, da sociedade. Ninguém quer ver, ninguém... Eu acho que vê, mas só que finge que não vê, é isso? Verdade. Coloca uma lente, né, para fingir que não está vendo. A gente não pode generalizar nunca, né? Mas a verdade é que a maioria da demanda social não olha, não se inclina para essa causa, né? Vamos lá, deixa eu te perguntar, como que é trabalhar tantos anos com pessoas que sofrem no mundo das drogas? Excelente pergunta, minha nobre amiga Bítia. Eu vou procurar resumir, né? Porque se deixar dá para ficar a semana inteira aqui batendo papo sobre essa experiência prazerosa e intensa, né? Eu costumo dizer que trabalhar com tratamento de gestão para pessoas que fazem uso abusivo de bebida, droga ou algum tipo de substância é como se você tentasse ao mesmo tempo escrever vários livros, mas não conseguisse concluir nenhum, porque são histórias complexas, interessantes, intensas, profundas, e que leva tempo para você escrever todas elas, né? Deixa eu te falar, nessa sua caminhada, sempre tem uma história que fica marcada. Você lembra de uma que ficou marcada? Olha, Bítia, essa daqui eu nunca mais esqueço. Tem como você dividir isso com a gente? Tem histórias positivas e negativas, né? Tem ônus e bônus. Abrindo um parênteses, o Rodrigo já cuidou de casa de recuperação, isso mesmo? 15 anos, né? Foram cuidando aí na direção de unidade de tratamento, né? Então, entre uma matemática e de idas e vindas, eu poderia hoje afirmar que foram mais de 3.500 pessoas aí que eu tive contato direto e indireto. Aquela luta diária. Sim. Porque é luta, né? Pra pessoa... O meu jeito, né, de olhar. A primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que ter é vontade. É isso? Ou na sua visão não é? Penso eu, pela experiência pessoal de atuação de campo, envolve
o amor pela causa, a vocação, envolve o interesse em se aperfeiçoar com capacitação em cursos, formação na área e principalmente ter esse sentimento de saber que é um trabalho que não tem retorno. O retorno é ver uma vida reparada, né? Eu sei que talvez você não conseguiria me responder, mas qual a maior dificuldade de ter esse trabalho? De querer desenvolver um trabalho, qual que é a maior dificuldade? Penso, e isso eu posso falar generalizando, até defendendo aí os companheiros que militam nessa área, que estão à frente também de unidades de tratamento, seja masculina ou feminina, menoral ou maioral, penso eu que é a falta de recurso, né? Eu imaginei isso, mas eu deixei você responder. Falta de recurso, amiga, para tentar de alguma forma oferecer um tratamento de qualidade, né? Que é necessário. Porque é muito difícil, né? Hoje em dia, uma prefeitura ou um empresário chegar e falar: eu quero ajudar aquela causa que ninguém vê, que a gente acabou de falar que é invisível. É muito difícil se levantar pessoas para vestir a camiseta. É raro, né? É raro. Se levanta alguns, sim, mas é difícil. Existem remanescentes, né? Uou. Sempre existiram mãos que pegaram nas nossas mãos, né? Como Moisés precisou também, né, de pessoas que ladeassem ele, como o irmão dele Arão, né, e Agur, no momento de dificuldade. Mas é bem raro pessoas que injetam mesmo e declinam a atenção para essa causa anônima, né? Uou, deixa eu tirar uma dúvida. Qual que é o índice de recuperação dessas pessoas que têm um envolvimento com drogas? A Bítia, ela parece que atua no campo, né? Porque as perguntas dela são cirúrgicas e precisas. E é uma grande verdade, amiga, porque são perguntas que são recorrentes. Sim. De quem trabalha na área, até dos familiares, que são os codependentes. Que tem alguém no meio da família. Sim. Que passa por uma certa dificuldade por causa da dependência química. Quando procura o nosso atendimento, sugere a seguinte pergunta que você expressou agora. Qual o índice qual a de probabilidade da pessoa melhorar? Será que realmente ele vai sair recuperado, né, estabilizado? Bom, existe uma sugestiva que trabalha com a seguinte matemática: a cada 10, 3 ficam estabilizados. Mas nós precisamos classificar o porquê os 7 não ficam e os 3 ficam. E aí entra uma regrinha nesse campo, Bítia. Nem toda experiência é uma regra. O que serve para um não serve para outro. Então, cada caso é um caso, cada histórico é um histórico, cada família é uma família, cada pessoa tem um processo de ressocialização, aceitação, vias que ele vai traçar aqui fora, caminhos que ele vai seguir. Então, envolve todo um conjunto de valores e fatores para essa pessoa ter essa estabilidade. Sim. Eu tenho, né, já tive casos na família de dependentes químicos. Não foi drogas, mas você abrange todo o campo ou somente drogas? Você recebeu alcoólatras, outro tipo, ou a sua especialidade é somente drogas? A minha formação e atuação é no campo da toxicodependência. Explica para mim o que é isso. O que seria uma pessoa com especialização em toxicodependência? É a pessoa que atua no reparo, no tratamento, para tentar de alguma forma estabilizar qualquer tipo de pessoa que sofre do uso abusivo de qualquer tipo de substância. Qualquer uma. Lembrando, senhores e senhoras, famílias, líderes, amigos e amigas que estão conectados ou estarão conosco após esse horário, que quando se sugere o diagnóstico dependência química envolve bebida. Isso, é que muitas pessoas acham que não, né? Vamos lá, fala aí. A pessoa pensa que o viciado dependente químico é só aquele jovem que está morando lá na Cracolândia, no centro de São Paulo, em situação de rua. E não é. Não. A verdade é que quando nós falamos do diagnóstico, se trata de bebida, se trata de droga, se trata de cigarro, se trata de medicações psicotrópicas controladas que causam também dependência. Então você vê que o campo é amplo. Você acha que é só uma coisa, mas na verdade envolve todos os problemas, né? Tem pessoas que hoje estão em tratamento para desintoxicação e processos retardatários para amenizar os estragos, né, causados aí na questão neurológica, psíquica da pessoa, psicológica,
que estão em alas de psiquiatria e que nunca usaram bebida, cocaína, crack, maconha por causa de medicação. Nossa, que coisa incrível. Então a pessoa às vezes nem é usuário de alguma coisa daquilo, mas o problema psicológico dela acaba trazendo todos esses danos. Lembrando, né, amiga, que são as drogas lícitas, aquelas que a gente compra, entre aspas, pela porta da frente. Entendi. Outra dúvida, eu vou falar aqui abertamente. Tem um tio meu que uma vez ele foi para casa de recuperação e ele não queria ficar. Ele não queria. Eu acho que você já teve algum caso lá assim, da pessoa não querer, mas a família querer que a pessoa fique. 99% meu dos tio casos. pulou o muro. Meu tio fugiu sabe, ele era doidão, ele fugiu 2, 3 vezes da casa de recuperação. Sim. Como que você lidar quando uma pessoa faz isso ou tem essa atitude? Eu já quero aqui colocar uma vírgula e mandar um abraço para o meu amigo Johnny Bryan, hollywoodiano, que está aqui nos bastidores aí com muito profissionalismo, nos dando todo o suporte. Bom, amiga, o primeiro sentimento declarado na mente de um DQ, de um dependente químico, é a negativa. Ou seja, ele vai negar a todo tempo a necessidade de ajuda, de amparo, de procurar uma unidade de tratamento. Então, o seu tio faz parte da categoria dos 99% de adictos que procuram recuperação por livre e espontânea pressão. Isso. É bom colocar uma observação aqui, como um profissional da área, para conscientizar pessoas. Existe comunidades terapêuticas e, a princípio, o termo é tratamento voluntário. Só que, trabalhando a problemática dessa doença, que é uma psicopatologia, é uma doença mental, não existe tratamento voluntário da parte do doente para a unidade, porque todos que procuram uma unidade vão por livre e espontânea pressão. Sempre tem uma perca, um dano, um prejuízo, um desgaste, um conflito, ou até mesmo situações crônicas de quem se sujeita a essa vida, que está por trás ali, Bitia, dando um empurrãozinho, dizendo: se você não procurar ajuda, eu vou te parar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já vi, né, que tem clínicas e clínicas. Tem aquela que você vai por livre e espontânea vontade, mas tem aquelas também que usam outro método por livre e espontânea pressão. De medicar a pessoa e a pessoa ter que ficar ali porque a família está dando um certo apoio à clínica, porque vê que a pessoa não tem mais jeito mesmo, está dando muito trabalho. Existe ainda esse diferencial de tratamento ou não? Pergunta maravilhosa, né? Porque são esclarecimentos que as pessoas não têm. Existem várias metodologias de tratamento, Bitia. Existem várias vias de tratamento. É bom deixar claro que a questão de internar uma pessoa é em último caso, é em última instância. Antes disso, existem várias vias de tratamento, várias possibilidades de tratamento. Que as pessoas já correm logo eu acho que é isso que assusta muito também, né? A pessoa que é dependente química, isso acaba assustando, não acaba? Sim, eu penso que entra o campo das emoções familiares, o desespero, porque já não suporta mais ver o seu ente querido naquela situação tão deplorável, então recorre para uma internação, procura clínicas, comunidades terapêuticas, casas de recuperação, e que na verdade, por falta de orientação, entra possibilidades que essa pessoa poderia ter encontrado a estabilidade da doença dela sem ter que internar, mas... Por exemplo, não teria precisão, Não, daria para recorrer a outras sim, coisas, mas olha só que top. outras áreas profissionais que desenvolvem trabalhos externos, né, de atuação. Mas respondendo a sua pergunta de primeira instância, existem dois campos, o tratamento voluntário e involuntário. O involuntário, que é o viés que você comentou, são as clínicas de contenção. Por exemplo, você tem um parente que já entrou numa situação totalmente de perca de controle, que está oferecendo risco para a família, para a sociedade. Então, a família tem como contratar um trabalho de profissionais, onde vai ser negociado e acordado junto com a família
e vai ser enviada uma equipe de remoção com profissionais na área. Sim, quando já estiver colocando em risco a Sim. família e as pessoas que estão à volta. Até porque envolve toda uma documentação, envolve um documento judiciário. Não é nada familiar. tipo, eu quero, você vai ser obrigado, vou te pegar, te amarrar e te levar. Não é um sequestro, né? Então, as pessoas, às vezes, na mente é isso, né? Não é um harpazo, né? Um sequestro, né? Sim. Mas é uma remoção para uma unidade de tratamento. E após essa remoção, ele é encaminhado para uma unidade de contenção. Ele, querendo ou não, ele vai ficar. Com profissionais que vão usar ferramentas, estratégias, gatilhos para manter ele lá. Seja dopando a força, mas vai manter ele lá até conscientizar ele do programa. Ele vai sair desse processo de não aceitação para aceitação. Aí se torna mais leve a aceitação e ele permanece na unidade. Lembrando que tudo tem um processo, não é de uma hora para outra, né? Todo o tratamento ele é feito em 4 fases. Sim. Primeira fase é a desintoxicação. Depois vem a fase da orientação, depois vem a fase da recuperação e depois vem a fase da manutenção, que é o último estágio do tratamento. Que é depois que a pessoa, olha só, depois que a pessoa sai da clínica, ela ainda tem um acompanhamento? Sim. É obrigada esse acompanhamento. Na verdade, dentro do nosso código de diagnóstico, nós deixamos bem claro que dependência química não tem cura. O que tem cura é o dependente químico em tratamento para o resto da vida. Não importa o patamar, o estágio, o avanço, as conquistas que ele venha a ter, mas nós trabalhamos essa questão de, olha, nunca se esqueça de fazer a sua manutenção, rever seus conceitos, procurar ajuda se alguma coisa sair do eixo, procurar um profissional, porque essa manutenção é perpétua. Essa manutenção é da pessoa mesmo consigo ou de alguém lhe instruindo? As duas vias, Bítia. As duas coisas é usada. Ela precisa sinalizar a necessidade e procurar um acompanhamento. Nós podemos até corroborar com a vida do cristão. A manutenção é diária e perpétua. Sim, tem que existir. Não existe, eu estou pronto. Não, é um dia de cada vez preparando, fazendo a nossa manutenção aí na espiritualidade, revendo conceitos, procurando avançar, melhorar um relacionamento com Cristo e assim consecutivamente. Uou, que top. Deixa eu te fazer uma pergunta. E hoje em dia, mesmo com tudo isso que as pessoas veem que vem acontecendo, né? Não é um assunto de agora. Isso aqui existiu desde sempre, mas só que, como você falou, é um assunto que as pessoas não gostam muito de falar, que acabam deixando, fingindo que se esquecem, né? Mas existe muito preconceito ainda sobre esse assunto das pessoas? Sim. Existe muito preconceito e falta de informação e conscientização sobre essa problemática. Penso eu que uma vez que nós conseguíssemos mais espaços nas igrejas, na sociedade, nos órgãos públicos, nós conseguiríamos desconstruir muitos preconceitos que existem sobre essa problemática e que não são verdade. Tem muita falácia, muito achismo, deduções e que não são verdade sobre a causa. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que procurar se conscientizar um pouco mais, possa ser até que você se torne um agente para fortalecer essa corrente de tratamento. Vamos ver se a gente vê esse preconceito como, por exemplo, é um usuário, vou ficar distante, não vou ter amizade porque é um usuário, não vou ajudar porque é um usuário. Você vê isso como preconceito? Sim, sim. Mais ou menos isso. Não vamos, como você diz, né, generalizar. Mas o preconceito das pessoas hoje em dia ainda é esse ou você tem alguns outros para poder citar? Nesse caso seria marginalizar, né? Lembrando que o termo marginalizar é colocar alguém às margens, né? Isso. Deixar ali, distanciar-se dele a ponto de dizer, olha, eu não quero... Por causa da atitude dele, não quero nenhum relacionamento. Né? E existem outros fatores, a pessoa não aceitar um relacionamento mais próximo, impedir essa pessoa de ter um lugar para trabalhar, acessos na sociedade são bloqueados. E na família? Tem muito isso? Tem. Eu acho que é onde tudo começa, né? Tem aquela reunião, aí sempre tem aquele que dá uma olhadinha e fala, aquele ali... Fica de olho, cuidado. Guarda o celular, guarda a bolsa. E querendo ou não, isso acaba ferindo, né, a pessoa que teve um problema, ou tem um problema, ou se tratou do problema. Né? Então,
nós trabalhamos toda essa questão dentro do fator das vantagens da sobriedade. Dentro do campo do atendimento existem as reuniões, as psicoterapias, as partilhas. E, por exemplo, eu trabalho um viés chamado as vantagens da sobriedade. E dentro do campo, que é uma plataforma gigantesca, existe um conceito que todo dependente precisa concordar e trazer na vida dele, que se chama aceitar as coisas que eu não posso mudar. Então ele sai da unidade ciente que tem muita coisa que ele não vai poder mudar. Algumas ele vai conseguir, mas não é tudo. Sim, e aí a gente trabalha a questão de mudar a lente. Por exemplo, não fique se martirizando ou se lamentando pelas coisas que você não pode mudar, mas canalize as suas energias para as coisas que você pode fazer diferenciada e melhor do que aquilo que você fez. Uou, que top. Deixa eu te perguntar, a maioria das pessoas que você já lidou perderam família, emprego, tudo por conta do vício? Bítia, nós podemos dizer que tem um histórico desde pessoas que morreram com overdose, assassinadas, pessoas que estavam sob o efeito de bebida, de droga e sofreram acidentes automobilísticos, pessoas que infelizmente a família nem achou o corpo até hoje. Nossa, que triste. Né? Então tem vários agravantes, né? Não é só bens materiais. Não, eu particularmente já peguei na alça de muitos caixões de companheiros que eu tentei tratar e ajudar. Nossa. Não foram poucos aqueles que desceram a sepultura, né? Chegaram no estágio final da doença que é o óbito, né? Que é a morte, né? Literalmente falando. Então, infelizmente, eu já tive casos, por exemplo, de receber o rapaz, tratar, batizar ele nas águas, fazer o casamento dele. Não, mas, gente, o negócio que o Rodrigo fazia na clínica. Ai, você que já top. esteve lá, Bítia? Já foi algumas vezes lá já nos vivenciei abençoar? de perto já o trabalho de vocês. Já nos abençoou muito com essa voz aí. Nossa, que incrível. Gloriosa que Deus te deu. Era um batalha. Gente, era a coisa mais linda. Você chegar lá, você vê aqueles homens tudo com gravata, com paletó, sabe? E você saber que aquela pessoa, antes, outrora, ela estava sendo desvalorizada, como a gente está falando aqui agora. Né? Tava sofrendo preconceito, tava sofrendo afronta, né? A família dentro de casa já não enxergava mais como uma pessoa digna. Sim. E de repente ela entra ali e começa a mudar tudo. Sim. Eu lembro da comida, e Sim. com as pratadas de comida que era pros homens lá, tinha que ter muita comida, tinha não, Rodrigo? Verdade. Quando eu chego no refeitório de uma comunidade terapêutica, o primeiro saltério que me vem na memória é: eleva os meus olhos ao monte. Porque é de lá que vem o meu socorro, Johnny. Me tira uma dúvida, Rodrigo. Qual que é a sua sensação de ver essas pessoas que foram recuperadas, que passou por um atendimento com você, que passou por um nível espiritual, né? Porque podemos também enquadrar tudo no tratamento, né? Que na verdade Deus é o princípio, né, de todas as coisas. Se não tiver Deus na frente, a pessoa não consegue dela mesma, né? Como que é a sua sensação de ver tantas pessoas recuperadas através da sua vida, do que Deus colocou nas suas mãos? É gratificante demais você poder de alguma forma encontrar pessoas reparadas. Eu costumo dizer que quando um dependente químico ele alcança essa recuperação, essa estabilidade na problemática dele, ele não é apenas um dependente químico que parou de usar droga. Ele não é apenas um alcoólatra que parou de beber. Ele não é apenas um dependente de medicação que parou de usar dopagens. Não. Ele se torna um pai melhor, um filho melhor, uma ovelha melhor, um obreiro melhor, um agente do reino melhor, um funcionário melhor, um empreendedor melhor, um ser humano melhor em todos os aspectos e sentidos. Então quem ganha é toda uma sociedade, Bítia. É toda uma sociedade que ganha com a estabilidade de um dependente químico. Então não adianta, né, a pessoa ficar batendo de frente. É melhor ela tentar ajudar. Sim. do que ficar deixando, né, de lado a pessoa, porque ela também vai ganhar com isso. Sim, sim. Ela também vai ser alcançada, né, de uma certa forma. Com certeza. Eu já fiz essa pergunta aqui logo no começo, né, da maior dificuldade,
na unidade, mas tem alguma outra que você quer enfatizar ou somente os recursos ou tem alguma outra dificuldade? Além dessa questão Financeira. de um investimento monetário, né, uma injeção financeira, que é o maior problema e dificuldade de 99% das unidades que estão aí lutando para sobreviver, seria a ideia de profissionais voluntários. O que essas pessoas fariam? Por exemplo, psicólogos, enfermeiros, empreendedores que quisessem dar um curso na área de formação, professores, porque tem pessoas dentro de unidade que não sabem nem ler nem escrever. Olha só. Quantos que não sabiam nem ler e escrever que eu recebi na unidade e que lá dentro aprenderam a ler e escrever? Então, por exemplo, você, profissional em alguma área, você poderia contribuir uma vez por semana, quinzenal, mensal, com a sua estadia de uma carga horária de 1 a 2 horas, você poderia contribuir muito para esse reparo na estabilidade do problema da pessoa. Vamos dizer, de repente lá fazer a pessoa que é cabeleireiro. Sim. Vai lá num dia da semana, olha, fica tranquilo que eu vou cortar o cabelo de todos os meninos. Sim. Vou entrar no seu viés agora, no seu mundo, na área feminina e de muitas companheiras que estão conectadas. Lembrando que dependência química é universal e unissex. Não é só homem, né? Tem muitas mulheres que sofrem com isso. Milhares, as unidades femininas estão lotadas. Por que as pessoas visualizam mais os homens nisso? É a maioria? É porque vocês agora estão usando o viés feminino, né? Vocês estão olhando para nós assim, falando, os homens que usam. Mas a maioria é os homens ou não? É porque as mulheres sabem disfarçar bem? Bitch, é bem balanceado isso. Sério? É bem balanceado. E por que nós, eu tô falando como a sociedade, né? A pessoa que olha de fora, porque você enxerga já o lado de dentro. Sim. A gente estamos aqui. Por que nós enxergamos a maioria como os homens? É porque o homem, quando ele tem aquela questão da compulsão, ele parte para marginalidade, para criminalidade. Sim, acaba assustando mais. Então se destaca mais. Uou. Ele passa a furtar, roubar, né, se envolver com coisas ilícitas. As mulheres são mais fáceis de ser tratadas ou é tudo a mesma coisa? No caso das mulheres, elas vão se inclinando para a questão da prostituição. Então, fora Sim. fora a química, de ser dependente química, ela acaba caindo na prostituição também. Na prostituição, né? Ela passa a usar o corpo dela para, de alguma forma, saciar a necessidade de consumir aquela substância. Entrando ainda na plataforma que a gente estava abordando, por exemplo, você é uma mulher, você vai entender melhor do que eu vou sugerir. Vamos supor, um grupo de meninas que estão dentro de uma unidade se tratando. Sim. A autoestima delas está despencada, está no nível lá embaixo. Como se ninguém vê, ninguém, né? Há quanto tempo ela não se cuida, ela não se trata, né? Ela não vai num salão, numa esteticista. Então, por exemplo, uma equipe de mulheres que trabalham nessa área da estética, do cabelo, unhas, das sobrancelhas, de roupas, tudo. Vai lá e faz um dia de beleza. Uau! Imagina o quanto vai ser uma injeção para mudar a vida. Eu falo por mim, e as outras mulheres que estão do outro lado também podem falar. Quando você vai num salão, faz o cabelo, você faz a unha. Gente, você sai de lá, parece que não tem explicação. E os varão de plantão que sabem bem disso, né? É incrível. Depois que você sai de um salão, de uma designer de sobrancelha, de uma loja, você se renova. Então, existem essas pequenas coisas que fazem toda a diferença. Porque a pessoa entra numa unidade, Bitia, seja homem ou mulher, mutilado, fragilizado, exterminado. Fisicamente acabado. Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente, socialmente, familiarmente. E vamos deixar enfatizado, ministerialmente, né? Que o que está dentro acaba refletindo para fora. Então, se a pessoa está destruída por dentro, não tem como ela estar bonita por fora. É a lógica, né? É o processador, né? É a alma, né? É o tribunal interno, onde se parte tudo é a alma, né? A nossa nefesh, né, em hebraico, a alma. Então é interessantíssimo que vocês que estão conectados conosco saibam disso. Um dia que você oferecer, ofertar, muda a rota e levanta a autoestima. É uma injeção.
Não vai resolver o problema na totalidade, não. Mas vai ser uma gotinha que vai lubrificar a carruagem. Uou! Ó, não tá aqui que eu não me atentei para colocar. Mas quando uma pessoa ela entra na clínica, qual que é o primeiro passo do tratamento? Por onde vocês começam? O primeiro passo é trabalhar a desintoxicação. Você tinha comentado, mas como que funciona essa desintoxicação? Bom, vai ser avaliado... Falei certo. Eu falei devagar, para mim não me entendeu, gente? Vocês já entenderam, né? Não vou repetir, mas como funciona? Tem palavras que pela verbalização e a dicção delas, às vezes a gente dá uma patinadinha. Não é tão simples, né? Mas saiu. Tá dentro da normalidade. Como que funciona? Bom, amiga Bítia, cada caso é avaliado, né? Minuciosamente ele tem que ser avaliado. E aí você vai avaliar quanto tempo de uso, qual substância de uso, né, as dosagens. E aí você vai trabalhar a observação das reações psíquicas, orgânicas, comportamentais que essa pessoa vai ter. Para saber até que ponto você vai ter que utilizar as vias de ferramenta. Por exemplo, tem pessoas que vai precisar da via medicamentosa. Precisa tomar medicamento para conseguir. Para conseguir conter um processo de abstinência crônica, gritante, compulsão, psicose, paranoia, ansiedade. Dependendo do quadro, ela precisa ser assistida por um psiquiatra para que venha haver uma dosagem, para regularizar esse processo gritante. Por exemplo, desligou da tomada, toda ação gera uma reação, o cérebro vai gritar, vai ter uma descarga, né? Um curto-circuito. Uma dúvida, a maioria deles ficam nervosos? Você já teve caso da pessoa ficar, tipo, se batendo e querer, ou gritar, eu quero e tal? Já teve isso? Você já... Sim. Não são todos os casos, Bítia. Mas a maioria, sim ou não? Até porque quando a gente fala da síndrome da abstinência, cada organismo tem uma reação. A dependência química ela é desenvolvida da mesma forma que é qualquer cidadão. Por exemplo, tem quem sai na garoa aqui sem camiseta e no outro dia está tranquilo. Tá de boa. Agora tem pessoas que saem agasalhado, amanhã está querendo tomar uma bezetacil porque a garganta está inflamada. Entendi. Então cada organismo tem uma defesa, uma patologia, né? Então a gente cada um age de uma maneira. Sim, tem alguns que fica calado, fica no canto, amuado, não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém. Olha que interessante, Bítia. Por exemplo, as abstinências mais crônicas, onde a pessoa tem alucinação, vê paranoia, tem psicose, começa a ver coisas. É do álcool. Nossa, sério? É muito pra mais gente fácil. Que tá do lado de fora é as drogas. Não, a pessoa que é etílica, né? O etílico, que é o alcoolista. Você falando agora, eu lembrei, teve um tio meu que infelizmente faleceu por causa do alcoolismo. Ele virou até morador de rua e ele foi pegar algo perto do rio e acabou caindo e foi achado no Tietê. Ele, antes dele ir pra rua, ele morava na casa de uma tia minha. E ele dizia que tinha alguém do outro lado da rua chamando ele. Sim. Isso, você falando agora, eu lembrei desse caso. E a gente acha que é as drogas. Isso aí é um fator de psicose. Você vê a escala que ele chegou. Por exemplo, dentro do campo do alcoolista. Você já deve ter presenciado isso na trajetória do seu tio, que você acompanha de perto. Provavelmente ele chegou naquele estágio que ele ficava tremendo bastante. Sim. Aí quando ele tomava, parava. Parava. É isso, meus dois tios já passaram. Teve um que até morou dentro de casa uma época. Olha que interessantíssimo, Bítia. Esse fator se chama delirium tremens. Ele quer sair, não, eu tenho que sair, tenho que ir ali na esquina. Na esquina fazer o quê? Não, daqui a pouco eu volto. Aí quando voltava já... Esse diagnóstico se dá como delírio tremens, ou seja, essa pessoa está tendo pequenos derrames dentro dela naquela hora. Nossa, sério? Parece uma coisa simples, né? Uma besteira. É a abstinência do álcool, sim, mas, vírgula, ela está tendo pequenos derrames dentro do compartimento patológico dela. Gente do céu. É muito complexo. Porém, quando você estuda, você consegue se aproximar do diagnóstico preciso. Aí você já começa a dar mais importância para aquela pessoa que está trêmula. Até então, meu tio ficava, meu pai falava, vai deitar e vai dormir. Sim. Sabe? Fica quieto aí que você não vai sair, não. As pessoas que mais têm problemas com psicose, paranoia, vê vultos, grita, fica doente, tem febre, às vezes o corpo começa a provocar feridas
e reações adversas por causa do processo da desintoxicação orgânica são os etílicos, alcoolistas, os que bebem. E a mente dessa pessoa? Como que fica até chegar naquilo que mata a abstinência dela? Fica a milhão, delirando, ou eu preciso daquilo? Como que o corpo dela, vamos dizer, responde àquela vontade? Porque o que é abstinência? Resumidamente, de uma forma bem rápida e objetiva, o que é abstinência? É aquele intervalo entre a memória química que a pessoa tem e entre o enviar da sensação prazerosa que a substância promove. Depois que ela tomou, já era. Porque é como se a memória química fosse alguém gritando: manda aquela sensação pra mim, da bebida, do crack, da cocaína, da maconha, da medicação, manda pra mim. Aí do outro lado alguém está dizendo: não vou mandar. Vai começar a ter essa guerra, abstenta, esse conflito, né? Esse conflito gritante. E dentro desse conflito gritante, essa reação pode ser gerada de várias formas na vida da pessoa, na mente da pessoa. E aí não é tão fácil lidar. Tem pessoas que se tornam irreconhecíveis, né? A metamorfose que ela entra. Não aceita. De todas, pode tentar o que for, mas não... Se dependendo do quadro, você não tiver uma contenção, uma dopagem, não tem quem segura aquela pessoa. Gente. Não tem quem segura, Pitty. Que incrível. Porque o cérebro dela naquela hora está entendendo que a melhor e maior sensação do mundo é aquela que a substância promove. E por que as pessoas assim afora falam que é frescura? É o tema do livro. Gente do céu, é mesmo. Drogas não é o seu problema, enquanto o problema não é seu. Enquanto a pessoa não sabe o que é aquilo, não precisa sentir, mas pelo menos estudar sobre o que a pessoa tá sentindo, tá pensando, ela nunca vai se importar. Essa é a verdade. Observação, nota de rodapé do podcast nosso aqui hoje sobre saúde mental. Possa ser que alguém está do outro lado conectado e vai dizer assim: mas eu já bebi, eu já usei droga e eu quis parar, eu parei. Graças a Deus. Muito legal para quem consegue assim. Glória a Deus pela sua vida. Porém, é bom lembrar que cada caso é um caso. Possa ser que você não tinha a mesma predisposição neurológica que essa pessoa teve para avançar e desenvolver a problemática da dependência química. Então não tem como você avaliar o circuito neurológico de uma pessoa pelo outro circuito neurológico da outra pessoa. Então, às vezes, você não desencadeou a doença, mas ela desencadeou. E ela desencadeando a doença, ela avançou estágios que você ainda não tinha avançado. Uou, que top. Vamos lá, tá aí na tela, rapidinho, antes de eu fazer aqui a pergunta pra gente finalizar. Glorimeg Colchões, isso mesmo, gostaria de agradecer a Glorimeg Colchões pela parceria, pela confiança. Essa empresa super top. Gente, meu travesseiro chegou. Até as quartas-feiras passadas eu estava... Disseram que iam mandar o travesseiro, né? Mas chegou. Que travesseiro super top. Eles trabalham com colchões infravermelho, é isso? Aquânticos, com vibroterapia. Ai, lembrei. Faz massagem. É uns colchão super top, uns travesseiros super top que eles trabalham. E eu vim aqui indicar o trabalho deles pra vocês, porque uma boa noite de sono faz toda a diferença. Eles fazem envio por correio. Você pode receber no conforto da sua casa. Então você que tem aquele dia cansativo. Gente, quando a gente trabalha o dia todo, o que a gente quer é chegar em casa, tomar um banho, deitar na nossa cama e dormir, né? Mas só que a melhor coisa é quando você tem um colchão da Glorimeg Colchões. Muito obrigada, Glorimeg, pela parceria. Gostaria também de agradecer a Camille Lanches. Você que é aqui de Mauá, da região, você tem que conhecer essa equipe. Você tem que conhecer esse pessoal incrível que tem lanche, açaí. Essa semana eu fui lá, experimentei o fundi. Ai, que delícia. Socorro. Golpe baixo. Eu tava ansiosa, super ansiosa pra comer esse fundi. Gente, vem, sabe, tudo separadinho assim, aquele negócio todo chique. As frutinhas do lado, chocolate. Eu sou gulosa, então eu pedi chocolate preto e chocolate branco. E aí você vai mergulhando a fruta, vai comendo, é coisa de Deus.
Você que é de Mauá, da região, não jantou ainda? Corre, peça seu lanche, seu açaí, seu fundi, pastel. Ah, eu fui lá também no pastel. Eles têm um que é só de pastel. Pastel sequinho, crocante. Ah, muito bom, muito bom. É só você comendo pra você ver mesmo. Super top. Valeu, gente. Obrigada. Vamos lá, deixa eu achar aqui agora as minhas últimas perguntas pra gente finalizar. Rapidamente, Rodrigo, conta pra gente algumas experiências profundas que foram vividas trabalhando com essa área. Eu tenho um fruto nosso e eu posso até citar o nome dele, porque ele me autoriza, né? A gente tem um relacionamento muito forte até hoje. Pastora Claudinei, que hoje é pastora. Olha só. É presidente de um ministério na cidade de São Bernardo do Campo. Por exemplo, Claudinei, nós recebemos ele em situação de rua, soro positivo, HIV, soro positivo. Ele estava em situação de rua. 42, tá aparecendo o tempo normal lá em cima pra mim. 42 minutos. Pra mim escureceu tudo. Oi? Para mim escureceu tudo também. Acho que voltou. Vamos ver se voltou alguém aí pra poder falar pra gente. A gente já vai finalizar já. Voltou? Uhul! Voltou? Ao vivo é assim mesmo, não dá pra Será evitar, que né? voltou? Voltou. Tá escuro ainda. Vamos esperar. Mas só que não tem ninguém? É isso mesmo? Voltou. Oi? Voltou? Mas saiu todo mundo? Vamos ver. Gente, não tá aparecendo pra mim. Que triste. Cadê, gente? Tem alguém aí me ouvindo? Tá rodando, mas tá escuro. Clareou aí já, Rodrigo? Ou não? Não. Aqui também não. Não. Tá saindo áudio? Lógico. Então vamos agradecer, Rodrigo? Tranquilo, ao vivo é assim Acho que mesmo. é melhor, porque não tá saindo o vídeo. Mas, ó, tem 29 pessoas ouvindo. É isso mesmo? Então, só finaliza aí, Rodrigo, pra gente entender. E aí eu vou mandar um beijo, um cheiro pra vocês. E a gente vai finalizar. Maravilha. Por que o crack é considerado o pior? Só concluindo, né, esse raciocínio, olha que interessante. O crack, por que que Voltou. ele é assistido dessa forma? O que a pessoa precisa entender dentro do campo da substância química? Por que que o crack ele gera mais impulso, compulsão, atitudes imparces e a pessoa recorre para uma vida marginalizada? Porque quanto menor o efeito da substância, maior a dependência que ela causa. Uou. Por exemplo, o crack, quando ele é tragado e a fumaça dele chega no cérebro e desenvolve o prazer que é proporcionado e os efeitos colaterais, é de 5 a 10 segundos. Nossa. Então você vê, Bitia, o efeito é muito rápido. Então por isso que causa um impulso, uma compulsão maior. Os outros demoram mais. Isso, entendeu? Entendi. Aí quanto menor o efeito, maior a dependência. Agora olha que interessante, um paradoxal aqui. A pessoa fala assim, o crack é o pior, tá? Eu conheço quadros de companheiros que fumam crack há 40 anos e não morreu. Está em situação deplorável, de rua, aprisionado, no calabouço do crack, mas não morreu. Mas tem pessoas que, infelizmente... Sim. A maioria? Você diria a maioria, não? A maioria se sujeita a quadros irreversíveis, porque o problema não é só a perca material, é o problema mental, psíquico que causa, e às vezes o quadro é irreversível. A pessoa não consegue. E olha que interessante, às vezes o companheiro vai num bar, numa lanchonete, toma uma cervejinha, uma pinguinha ali, aí ele pega a moto e o carro para voltar para casa alcoolizado, bate e morre. Então olha o paradoxo, às vezes eu olho pro crack e digo assim, vai morrer. Você olha com tanta, né, tipo... Intensidade, né? Sendo que o alcoolismo traz a mesma Aí o trabalhador tragédia. vai no bar, toma uma pinga, tá meio alcoolizado, fora de si, pega o carro, a moto, morre ou é um homem-bomba no trânsito. Então é meio paradoxal isso daí, entendeu? Uhum. Entendi. Rodrigo, antes de agradecer, qual que é o conselho que você daria para as pessoas que estão ouvindo direto ou indiretamente, que têm problemas com vícios, sejam eles geral?
que tenha a humildade de jogar a toalha. Reconhecer. Dentro da literatura que nós usamos, existe uma proposta de 12 passos. O primeiro passo trabalha a seguinte questão: admitimos que éramos impotentes perante a nossa doença, que a nossa vida se tornou incontrolável. Admissão, ou seja, ter a humildade de reconhecer que alguma coisa fugiu do controle, saiu do eixo. Que não é normal. Que a sua vida social está alterada, que você depende de uma substância para você continuar fazendo a sua prática de vida. Esse é o principal conselho. Isso, jogar a toalha. Após isso, procurar ajuda, mas com profissionais da área que podem tentar te ajudar de alguma forma. Um amigo, por mais que seja amigo, fale palavras bonitas, não consegue, se ele não for um profissional, ele não consegue ajudar a pessoa a sair dessa vida. Eu né? resumiria da seguinte forma: não adianta querer fazer missão com a ferramenta errada, né? Que top. A intenção é boa, mas não vai alcançar a Aonde necessidade, precisa. né? Não vai tocar no problema, né? Então, a melhor coisa é sempre o profissional. Com certeza. Rodrigo, gostaria de agradecer por Não você falei estar nada. aqui. Nossa, olha, se o podcast fosse uma vigília, teria muito assunto para muito falar, assunto, hein? muito assunto. Que top, que conteúdo incrível. Agradeço a todos que estão aí ainda do outro lado nos acompanhando. Tivemos aqui uma falinha de vídeo, mas queremos agradecer que voltou, né? E a gente conseguiu aqui finalizar. Muito obrigado. Sei que sua vida é corrida, né? Mas você sempre aí arruma um tempinho para poder nos honrar com a sua presença. Estamos às ordens, foi um prazerzaço, muito obrigado. Eu que agradeço. Pitty, é prazer em revê-la, parabéns pelo programa, me senti muito à vontade. Quero desejar todo sucesso e triunfo aí, que vocês acompanhem, se conectem, sigam, que é um programa aí muito saudável, que se preocupa com as informações que vai chegar até vocês. E as pessoas que estão conectadas, precisando do meu trabalho aí nessa área, conte conosco. Hoje você trabalha particular. Isso, eu presto serviço a domicílio em algumas unidades de tratamento. Uau, que top! Então fica aí, ó. Depois a gente vai deixar aqui nos comentários, né? O seu número, sua rede social, Rodrigo Alex. Isso, só entrar Rodrigo Alex, você vai achar meu Facebook, meu Instagram, meu Telegram. Uou! Vai TikTok também? Não. Não aderi ao TikTok,